Inicialmente, quero pedir que vocês compartilhem o link desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se é a sua primeira vez aqui, estou muito feliz com a sua presença. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like e assine o sininho de notificação. Se você quiser compartilhar suas experiências pessoais, conhecer nossos projetos e conhecer a nossa igreja, acesse o nosso QR Code do nosso Instagram. Se você quiser fazer suas contribuições, acesse o nosso QR Code da nossa conta bancária. Não se esqueça que no final do culto temos uma programação especial para as crianças, onde toda a família vai poder adorar o nosso Senhor, com muita adoração, muito louvor e muita diversão. Agora quero convidar você a ficar de pé para adorar ao nosso Senhor. Vamos lá? Por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Está conosco. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu
Nós dependemos do Senhor. Dependemos de Ti totalmente, Espírito Santo. Nós não somos nada sem a Tua presença. O motivo de estarmos aqui, Senhor, é por causa da Tua presença. Senhor, enquanto nós Te adoramos, Pai, nós pedimos que o Senhor possa visitar agora cada lar, cada casa, cada família. Senhor, vai com a Tua presença agora visitando os casamentos, as famílias agora, Senhor. Pai, a Tua palavra diz no livro de Atos que Paulo e Silas estavam presos. Eles foram severamente açoitados por pregar o Evangelho. E a Tua palavra diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a clamar, começaram a louvar o Senhor. E a Tua palavra diz, Pai, que de repente veio um terremoto e sacudiu os alicerces daquela prisão, e as cadeias caíram. Querido, eu quero te dizer agora, nesse momento, você que me ouve na sua casa, onde você estiver agora, eu não sei como está a sua vida nesse momento, mas eu quero te dizer que enquanto você adora, enquanto você está adorando ao Senhor, enquanto você está buscando a Ele, as cadeias estão caindo, a depressão está saindo, a tristeza está saindo, a cura de Deus está vindo sobre você, sobre a sua casa. Eu creio nisso. Receba nesse momento, receba essa palavra sobre a sua vida, receba essa palavra sobre a sua família. É promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Chegou o momento conexão. Se você ainda não enviou o link deste culto, envie agora para o máximo de pessoas que você puder. E aproveita também para dar um abraço na sua família, tirar aquele selfie e postar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Marque o nosso @PazAracaju. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Canta aí! Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Vai! Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. E tudo que me prometeu é meu. Chegou o momento de ofertarmos ao Senhor. E nós vamos compartilhar hoje o que está em Marcos 5. Lá conta a história de um homem que há muito tempo era atormentado por uma legião de demônios. Jesus, quando chegou naquela região, fez um milagre, expulsou os demônios daquele homem. E aquela legião foi parar numa manada de porcos que tinham lá. Eram cerca de 2.000 porcos. Depois que os demônios entraram naqueles porcos, os porcos se atiraram do penhasco e eles morreram afogados. Logo depois a notícia foi se espalhando, a história foi se espalhando, e logo mais vieram as pessoas e pediram para que Jesus fosse embora daquela região. O que eu quero falar com isso? O que é mais precioso para você? O que é mais importante para você? Hoje, muitas vezes, as prioridades são invertidas. A vida daquele homem que a vida inteira estava sendo atormentado por demônios foi comparada com a vida daqueles porcos. E ele era inferior em valor para aquelas pessoas. Então, quando nós ofertamos no reino de Deus, nós estamos priorizando vidas, porque nós estamos ajudando a igreja a se manter e a igreja vai alcançando mais pessoas. Só que quando nós deixamos de ofertar na igreja, porque achamos que estamos desperdiçando o nosso dinheiro, é como se nós valorizássemos mais os porcos, como as pessoas daquela época. Então é muito importante que nós possamos entender o valor da nossa oferta. A nossa oferta valoriza pessoas, porque é aplicado no reino de Deus. E o reino de Deus se importa com pessoas. Naquela época, as pessoas preferiam os porcos, porque para eles os porcos eram mais valiosos do que aquela pessoa que foi liberta ao encontrar Jesus. E para você, o que é mais valioso? Oferte no reino de Deus.
Aqui embaixo você vai encontrar as informações necessárias para fazer a transferência bancária ou o depósito. Ou pode acessar através do nosso QR Code, através da câmera do seu celular. Enquanto o louvor está tocando, você pode aproveitar para fazer a sua oferta e dizimar ao Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Canta aí! Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Vai! Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. E tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Vamos orar agora, abençoando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de poder contribuir, Senhor, na Tua obra. Deus, eu peço que abençoe a cada família, Senhor, a cada pessoa que tem entendido, Senhor, o valor deste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fique agora com a palavra de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor, que momento especial, já tivemos o momento do louvor, da adoração ao nosso Deus, momento de nós contribuirmos. Eu sei que você está na sua casa, com a sua família, juntos celebrando ao Senhor. Que momento especial, que grande privilégio que nós temos de poder cultuar o nosso Deus. E agora nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, esse momento tão especial. Eu quero dizer para você que essa palavra que eu vou compartilhar com você é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que Deus tem me confrontado. Então, eu vou estar pregando para mim. E se você se identificar, essa palavra também pode ser para você. O tema dessa mensagem é Vivendo a Plena Vontade de Deus. É isso que Deus tem falado comigo. Filha, eu quero que você viva na minha plena vontade. Eu tenho planos maravilhosos para você, mas vive a minha vontade. Faz as coisas, busca a mim, faz as coisas de acordo com aquilo que eu tenho te direcionado, porque eu tenho planos maravilhosos para você. E eu tenho certeza que Deus também tem planos maravilhosos para a sua vida. E algo que Deus tem ministrado ao meu coração é que eu preciso abrir mão da minha própria vontade para eu viver a plena vontade dEle. E eu quero compartilhar com você um texto que está em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o texto de Hebreus, ele fala sobre uma carreira. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor, Ele nos transportou de reino. Algo diferente aconteceu na nossa vida. Nós começamos a entender que nós somos pecadores e que nós carecíamos da graça de Jesus. E nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a partir desse momento iniciou-se uma carreira, e é essa carreira que Deus quer que nós vivamos, a carreira que nos está proposta, uma caminhada com Ele na plena vontade de Deus.
Nós também entendemos nesse texto que existe um padrão. E o padrão, um modelo, se chama Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Além dele ter feito uma grandiosa obra em nossas vidas, ele também mostrou um modelo. Qual deveria ser o nosso estilo de vida? Qual era o padrão que nós deveríamos seguir? Então, o plano de Deus foi tão perfeito que Ele nos trouxe a salvação e nos mostrou como nós deveríamos caminhar, como nós deveríamos andar. Então, hoje, eu quero compartilhar com você justamente sobre esse modelo. Qual é esse padrão de vida que nós devemos viver? Como podemos viver a plena vontade de Deus em nossas vidas? E eu vejo que é o primeiro ponto, a primeira coisa que nós precisamos fazer para nós vivermos essa plena vontade de Deus na nossa vida, é termos a comunhão com o Espírito Santo. É através da comunhão com o Espírito Santo, nós vamos poder viver a plena vontade de Deus em nossas vidas. Lá em Lucas, no capítulo 4, o versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Jesus tinha comunhão com o Espírito Santo. Então ele sempre andava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Então nós teremos vitória se nós formos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Lá em João, capítulo 14, o versículo 16 e 17, o próprio Jesus fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Em algumas traduções falam ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, queridos, a comunhão com o Espírito Santo é um grande segredo. Eu não posso nem dizer um segredo porque a palavra ela fala sobre isso, mas digamos que é um grande tesouro para nós vivermos uma vida plena na vontade de Deus, para nós andarmos numa vida segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que nós desenvolvemos esse relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar para a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vemos que Jesus, ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Então ele era guiado pelo Espírito, ele era direcionado pelo Espírito. Em todo tempo em nossas vidas, nós vamos ter que tomar decisões. Sempre nós vamos estar diante de decisões. Mas existem várias veredas, vários caminhos que nós podemos tomar. Mas existe um caminho que é o caminho reto, o caminho certo. Lá no Salmo 23, ele fala assim, o salmista fala: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, existe um caminho da justiça. E sabe quem vai nos guiar por esse caminho, que vai nos direcionar a esse caminho? É o Espírito Santo. É Ele que vai estar nos levando. Ter comunhão com o Espírito Santo significa se relacionar com Ele. Eu vejo que é o grande ponto, digamos que é a grande chave das nossas vidas, é cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo. Às vezes acaba sendo um pouco difícil para muitos de nós, e assim, queridos, eu quero dizer, assim como não é algo tão fácil, né? Porque você vai se relacionar com alguém que você não está vendo com os olhos naturais. Então, acaba que quando você está perto de alguém que você vê, que a pessoa fala com você audivelmente, para nós é mais fácil termos uma comunhão. Mas nós precisamos entender que Ele está em nós, Ele habita
em nós e Ele quer se relacionar conosco. Então é um processo, é um desenvolvimento em que eu preciso conversar com Ele, eu preciso dizer para Ele, acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Eu preciso cultivar esse relacionamento, para que esse relacionamento, essa comunhão, ela possa existir na minha vida. Eu preciso querer. É necessário eu querer, porque uma coisa nós precisamos entender: Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer mostrar os caminhos de Deus, do Pai, aquilo que o Pai tem mostrado para Ele quer mostrar para mim também. Ou seja, Ele quer ter esse relacionamento comigo, mas eu preciso querer. Para esse relacionamento crescer, para dar certo esse relacionamento, eu preciso querer. Eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar com Ele, eu preciso dizer quando eu não estou legal, se eu estiver triste, abrir meu coração para Ele. Quando eu estiver feliz, ficar feliz com Ele por cada vitória, por cada vez que eu vou vencendo algo na minha vida. Compartilhar com Ele a alegria de uma vitória sobre o pecado. Então isso a gente vai desenvolvendo como um amigo que está sempre presente. Quando você, de repente, não falar com Ele, você sentir falta dessa amizade. Então isso é ter comunhão com o Espírito Santo, é saber que Ele está perto e Ele quer falar comigo, Ele quer se relacionar comigo, e eu abrir os meus olhos e entender e querer esse relacionamento, esse amor na minha vida. Vai fazer toda a diferença, querido, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E essa é uma das barreiras que existe para muitos cristãos, não ter esse relacionamento. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter vitórias em muitas áreas da sua vida e não viver essa plena vontade de Deus, porque ela não tem relacionamento com o Espírito Santo. Mas hoje, querido, eu quero dizer para você, nós podemos ter relacionamento com o Espírito Santo, basta nós querermos cultivar isso, sabe? Seja intencional nisso, nós precisamos ser intencionais. A dificuldade que nós temos é porque muitas vezes nós queremos só fazer quando nós sentimos. Nós achamos que nós só somos movidos pelo Espírito se eu sentir alguma coisa, se eu sentir algo no meu coração. Mas eu quero dizer para você que o relacionamento com o Espírito Santo, eu e você precisamos querer. Não é algo que eu vou sentir, não é uma voz que eu vou ouvir, mas eu posso cultivar esse relacionamento. Então é necessário querer buscar mais, sermos intencionais na busca por esse relacionamento. Então é fundamental, eu quero frisar bem para você, que esse para mim é um dos pontos talvez mais importantes que nós podemos ver na vida de Jesus, que ele tinha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele e o Espírito Santo está em nós. É uma promessa de Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. É um grande tesouro para a nossa carreira, para a carreira que nos está proposta, a carreira que nós queremos vencer na nossa caminhada, é a comunhão com o Espírito Santo. Então nós precisamos cultivar, nós precisamos ser muito, muito intencionais nesse relacionamento. Mas um segundo ponto que eu considero também importante para nós vivermos, olhando para Jesus, que é o nosso modelo, o nosso padrão, é que Jesus, ele sabia lidar com as distrações da vida. Nós vemos Jesus, ele tinha objetivo, ele veio com um objetivo, ele tinha uma missão, então ele era focado na missão dele. Então ele curava, ele libertava, ele pregava o reino de Deus, ele estava com as pessoas, mas tinha momentos que o Senhor, ele saía, ele se reservava para ter comunhão com o Pai, para estar em oração. Mesmo quando a multidão ia atrás dele, porque aonde ele ia, a multidão queria estar perto dele. Mesmo as pessoas indo atrás dele, ele deixava aquelas pessoas lá, ele atravessava o rio e ia ter comunhão com Deus, ia estar no momento de oração. Então Jesus nos ensina a importância de nós sabermos lidar com as distrações do mundo.
Então Ele nos ensina a nós termos relacionamento com Deus, buscarmos ter momentos de nos edificarmos na palavra de Deus. Ele sempre reservava tempo para ter comunhão com o Pai e orar. Isso fala do nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo sozinho com Deus. Ou seja, isso precisa ser prioridade. Ele tinha as prioridades dele e ele sabia lidar com isso. Como nós, a pergunta é, como eu tenho agido diante das distrações? Será que eu tenho conseguido lidar com isso? Durante quanto tempo nós nos dedicamos à palavra de Deus? Quanto tempo na minha vida, durante o meu dia, digamos assim, às 24 horas, ou o tempo que eu estou acordada, é claro, quanto tempo eu tenho dedicado para a palavra de Deus? Em me alimentar da palavra de Deus, de fazer uma boa leitura da palavra de Deus. Porque à medida que nós temos comunhão com o Espírito Santo, e que nós lemos a palavra, o Espírito Santo ele nos traz revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Tem uma coisa que eu tenho pedido para Deus, que essa palavra, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou meditando na palavra, que ela não fique somente no meu intelecto, mas que ela saia do meu racional e entre na minha vida para que eu possa viver a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Você percebe que andam juntos? Ou seja, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que ter tempo para a palavra de Deus. Porque é através da palavra que o Espírito Santo vai falar ao meu coração. É através da palavra que ele vai falar a outras pessoas, através da minha vida. Você vê que Jesus, quando foi tentado, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus. A palavra estava nos lábios dele. E quantas vezes nós também não somos tentados? Passamos por momentos de dificuldade, seja em que área for, mas a partir do momento que a palavra, que eu me envolvo com a palavra, que eu medito na palavra de Deus, o Espírito Santo traz uma palavra para aquele momento e logo eu vou combater aquela tentação com a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus saindo dos meus lábios, para eu mesma escutar, eu mesma me sentir forte, que eu sou capaz. O que diz a palavra sobre mim? É importante nós gastarmos muito tempo, investirmos muito tempo na palavra de Deus, para nós conhecermos quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Se Ele é meu modelo, eu tenho que buscar saber o que Ele fazia, como Ele agiria diante de uma situação. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, se eu quero conhecer cada vez mais quem é o meu Deus. Eu preciso me alimentar da palavra para eu saber quem eu sou, a minha identidade em Cristo. Porque se existe uma carreira, se existe uma vontade plena de Deus para a minha vida, eu preciso conhecê-la. E eu só vou conhecer, queridos, é através da palavra de Deus. Através de eu ouvir e eu falar a palavra de Deus, eu meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é somente eu ficar na minha mente repetindo, mas eu falar a palavra de Deus, quem eu sou, as promessas de Deus para a minha vida, para que eu mesma possa me ouvir e eu possa tomar posse e que aquilo seja verdade em mim. Então nós precisamos realmente buscar fugir das distrações. Quantas distrações nós temos no nosso dia? Quantas coisas vão surgindo? Se nós não tivermos ou buscarmos ter prioridade em nossa vida, se a palavra de Deus não for prioridade na nossa vida, o nosso dia se acaba e nós não vamos ter contato algum com a palavra de Deus. E é muito importante nós termos esse contato com a palavra de Deus. Muitas distrações surgem, são redes sociais, são vídeos que aparentemente você olhando, mas isso não é errado, realmente não é errado. Não é errado, eu não estou aqui, querido, eu quero falar para você, essa palavra eu estou ministrando para mim.
É algo que Deus tem confrontado a minha vida. Então eu quero dizer para você que não é que seja errado, existem vídeos, existem coisas muito legais, mas qual o tempo que eu tenho dedicado para ouvir um vídeo, para assistir, assistir um vídeo, ou ler uma notícia, e qual o tempo eu tenho dedicado para a palavra? Qual o tempo que eu tenho desenvolvido para escutar uma ministração, um vídeo, a palavra de Deus, algo que vai edificar a minha vida, já que eu entendi que existe uma carreira e que eu preciso caminhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então eu preciso me encher da palavra de Deus. Então é algo para nós nos examinarmos. Um terceiro ponto que eu considero também assim fantástico na vida de Jesus, e é que Jesus, ele nos mostrou também como assumir a nossa responsabilidade social. Nós vemos que Jesus, ele também sabia identificar as responsabilidades sociais. Lá em Mateus, capítulo 22, o versículo 21, lá fala quando Pedro, discípulo de Jesus, foi falar com ele acerca dos impostos, dos tributos. E lá o texto fala que Jesus falou para ele: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus estava mostrando para Pedro que nós temos uma responsabilidade social, sim, como cristãos na terra. Nós temos que cumprir as nossas obrigações sociais. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, inclusive eu vou abrir aqui o texto, em Romanos, capítulo 13, o versículo 1 ao 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazes o bem e terás louvor dela. Então aqui o texto fala que toda autoridade, ela é o quê? Constituída por Deus. E lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelo rei, orar pelo governante. Então esse é o nosso papel, orarmos pelas nossas autoridades. Agora, se nós formos analisar, Jesus, ele cumpriu o papel social dele. Ele sabia que nós tínhamos as nossas responsabilidades. Mas você não vê no texto de Jesus ele falando toda hora sobre política, alertando os discípulos: olha, cuidado, esse governante, ele não é bom, cuidado, vamos fazer uma manifestação. Jesus, ele não se preocupou com isso, porque ele sabia que nós tínhamos uma responsabilidade. E o texto que Paulo manda na carta para Timóteo diz que nós devemos o quê? Orar pelas nossas autoridades. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Existe uma responsabilidade, sim, minha e sua. Sabe qual é a nossa responsabilidade? De orarmos pelas nossas autoridades, seja aquelas que eu gosto, foi eu que escolhi, ou não. Essa é a minha responsabilidade como cristã. Nessa carreira, essa é a minha e a sua responsabilidade. Agora, a partir disso, eu me envolver cada vez mais, eu me distrair cada vez mais, e deixando as coisas de Deus, e deixando que cada vez mais as coisas da sociedade, cada vez mais encham o meu coração, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque isso pode encher o meu coração e acabar me tirando do real propósito de Deus para a minha vida, porque o que cabe a mim é orar pelas autoridades, e a minha responsabilidade social, o que eu puder fazer, dentro daquilo que me cabe, eu fazer, eu cumprir. Mas eu preciso ter cuidado com isso, assumir a minha responsabilidade.
Um outro ponto também que eu considero muito importante, que nós vemos na vida de Jesus, é que Jesus, ele nos ensinou como nós devemos agir nos momentos difíceis. E eu quero aqui compartilhar com vocês o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 38 ao 39. Diz assim o texto: então lhes disse, no momento que Jesus estava no Getsêmani, Jesus falou para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus estava num momento de fragilidade, num momento difícil. Ele diz que a alma dele estava profundamente triste. Profundamente triste. E nós sabemos por que ele estava triste. Porque o que ele ia levar era pesado, era difícil. Então Jesus nos mostra nesse texto como nós devemos agir no momento de dificuldade, de tristeza profunda, de angústia no coração. Então o que nós vemos que todas as vezes que nós nos sentimos assim tristes, fragilizados, seja qual for o motivo, querido, ele nos mostra que nós devemos chegar diante do Pai e orar a Ele e abrir o nosso coração diante dEle, de mostrar a Ele: Senhor, eu estou me sentindo assim, eu não quero me sentir assim, essa angústia está tomando conta do meu coração, eu não quero viver dessa forma, me ajuda Espírito Santo, me ajuda a vencer. Então Jesus nos mostra como nós devemos agir nos momentos difíceis. Nós temos que chegar diante de Deus. E é algo que Deus tem falado tanto ao meu coração. Quantas vezes eu vou para o banheiro, eu vou para o meu quarto, e lá eu fico sozinha, só eu e Ele. E eu falo com Ele, eu dou nome à dor que eu estou sentindo, à dificuldade que eu estou passando, e eu peço a ajuda dEle. Eu venho pedindo que Ele venha me ajudar, que Ele venha me direcionar, que Ele venha me levar ao lugar de paz, porque a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E a partir do momento que eu falo a Ele, que eu sozinha eu não consigo, Ele vem em meu favor. Ele vem mudando, Ele vem transformando. Isso é maravilhoso, querido. O poder do Espírito Santo na nossa vida é maravilhoso. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos ajudar. Nós lemos lá no texto de Hebreus, no capítulo 12, ele diz aqui na parte B do versículo 3 de Hebreus, diz assim: não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, que nós vivamos uma vida nos erguendo na presença de Deus. Na parte A do versículo diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores. A dificuldade dele foi grande, sabe para quê? Para que eu e você andássemos em vitória. Então, quando você estiver magoado, quando você estiver triste, a alma profundamente triste, porque Jesus falou: a minha alma está profundamente triste. Peça ajuda dele, entre no seu quarto, ore, dê nome à dificuldade que você está vivendo, peça perdão. Existem sentimentos que vêm no nosso coração, só que às vezes nós não reconhecemos o que nós estamos vivendo. Nós mesmos não reconhecemos que é pecado, tristezas, mágoas no coração. E se nós queremos realmente correr essa carreira que nos está proposta, nós temos que nos desembaraçar de todo o pecado e de todo o peso que pode nos impedir. E nós precisamos pedir a ajuda dele. Nós também temos uma outra coisa que ele nos ensina nesse texto, que ele pediu ajuda dos discípulos. Nós também precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Em muitos momentos da nossa vida sozinho nós não vamos conseguir.
Nós vamos precisar de alguém para estar nos ajudando, nos ouvindo. Um mentor, um discipulador, alguém que vai estar cuidando de mim, que vai estar me orientando, que vai ser aquela pessoa que vai estar me ouvindo. E Deus vai fazer um grande milagre na minha vida, porque eu estou abrindo o meu coração. Eu estou cumprindo o que diz a palavra de Deus. Então Jesus nos mostra que por mais momento difícil que eu venha viver, por mais dificuldade que eu venha viver, não se compara com o sofrimento que Ele viveu. E nós precisamos ter essa visão espiritual. A visão de que o que você está passando, tem muitas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. E existem pessoas que estão passando dificuldades maiores ainda. E que Jesus passou, com certeza, muito maior dificuldade do que a minha, do que eu estou vivendo. Então eu preciso ser uma pessoa grata a Deus. Eu preciso olhar, eu preciso me levantar e dizer: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, mas eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor Ele pode me encher de paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e eu me aproprio dessa palavra, e essa palavra vai ser verdade na minha vida. Então nós precisamos ter essa atitude que Jesus teve, de abrir o coração e de pedir ajuda. Eu vejo também que Jesus, um outro ponto, é que Jesus tratou com o pecado de maneira radical. Jesus, ele tratou com o pecado de maneira radical. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus, ele mesmo, Jesus falando, diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, o que Jesus estava nos ensinando? Que eu tenho que fugir do mal, que eu tenho que fugir do pecado, que eu não tenho que ficar tendo comunhão com o pecado, alimentando um fiozinho que seja, que possa me levar para a perdição, que eu tenho que ser radical, por mais que isso vai doer na minha alma, eu preciso cortar esse vínculo. Precisamos também nos afastar de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Se devemos nos preocupar com alguma coisa, porque Jesus nos mostra e nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que nós temos que descansar nele. Mas se existe algo que nós devemos nos preocupar, é com a nossa vida, em viver uma vida longe do pecado, de andar em santidade. Lá em Mateus capítulo 6, o versículo 13, na oração, quando Jesus ensina a oração ao Pai Nosso, ele fala assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa deve ser a nossa única preocupação, é de andar longe do pecado, em coisas que podem fazer eu cair, coisas que podem me levar para o mal. Porque o pecado, uma vez entrado na nossa vida, se não houver arrependimento, e se nós começarmos a praticar, ele nos leva ao mal, à destruição. Então, nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. O Senhor nos deu a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, e Ele nos perdoa, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Mas nós precisamos também nos afastar, não querer ter comunhão com o pecado. Então essa deve ser a nossa preocupação, em andar uma vida em santidade na presença de Deus. E eu quero citar aqui um último ponto, que eu vejo na vida de Jesus. É claro que tem tantos ensinamentos na vida de Jesus, mas esse também é um dos pontos que Jesus, ele nos ensinou a não julgar o próximo, a não julgar o outro. Pelo contrário, aprendemos com ele a nos examinar. Se há algum julgamento que nós devemos fazer, é em nossas próprias vidas. Lá em Mateus 7, o capítulo 7, do versículo 1 ao 5, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus nos mostra nesse versículo que ao invés de eu estar julgando o meu irmão, eu preciso me examinar, olhar para a minha vida. Mas o problema é que quando nós estamos vivendo uma vida natural, uma vida na naturalidade, sem buscar a presença de Deus, nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Nós sempre achamos que o erro está no irmão, o erro está no outro, mas não está em mim. E Jesus mostra que quando eu olho para mim, quando eu me examino, eu consigo enxergar. Você sabe por que isso, querido? Porque quando eu olho para mim, a obra do Espírito Santo é obra do Espírito Santo. Você olhar para você, você identificar em você suas falhas, é obra do Espírito Santo. E a partir do momento que você se conserta, você consegue olhar o outro de uma maneira diferente e ajudar, porque você está olhando com os olhos espirituais. E você não vai olhar para ele com julgamento, mas você vai olhar com amor. Que ele precisa de ajuda, que se de repente ele ainda não está fazendo, é porque ele ainda não entendeu, e eu vou ajudar, eu vou ensinar, eu vou estar mais perto dele. Então eu posso ter uma visão diferente, quando eu olho para mim, eu consigo olhar com os olhos espirituais para a vida do meu irmão. Isso é maravilhoso, querido. Nós precisamos cada vez mais crescer nisso. E para tudo isso acontecer em nossa vida, para que essa plenitude da vida de Deus aconteça em nossas vidas, nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos olhar para o padrão. Olhar para o padrão, ele é o modelo. Estamos em um processo espiritual. É uma carreira, é uma caminhada. Nesse processo, cometemos erros. Mas eu quero lhe dizer que ninguém tem o direito de lhe julgar. O único que pode nos julgar é Jesus. Ninguém pode nos julgar, porque ninguém pagou o preço que Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida. E mesmo ele sendo o único que pode julgar a mim, mesmo assim ele não me julga. Ele não me condena. Então eu também não posso julgar o meu irmão, porque eu não paguei o preço que Jesus pagou pela vida dele. Pelo contrário, Jesus, ele dá sempre uma oportunidade. Ele olha com os olhos de amor. Ele sempre estende a sua mão para nós nos levantarmos e continuarmos a carreira que nos está proposta. Quero dizer para você, querido, se de repente você se identificou com essa palavra e você tem visto em você falhas, erros, o Espírito Santo está mostrando para você. Não se sinta inferior, não se sinta a pior das pessoas. Nós precisamos entender que existe o amor de Deus, que Ele nos levanta. Aí eu quero finalizar com esse versículo. Quando o apóstolo Pedro, antes discípulo de Jesus, ele negou Jesus. Jesus tinha falado para ele que ele o negaria antes que o galo cantasse. 3 vezes ele ia negar. E quando ele nega o mestre, já pensou? Ele negou a quem ele andava, quem ele tinha comunhão, com quem ele vivia, que passou anos da vida dele, ele negou o mestre. Então, com certeza, ele se sentiu triste. Porque o pecado é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente comete, a gente sente uma pessoa assim, triste. A culpa vem no coração. Mas quando Jesus ressuscitou e as mulheres foram até o sepulcro de Jesus e Jesus não estava lá, elas encontraram o anjo. E olha o que o anjo fala para as mulheres. Mas ide, dize a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Olha o que ele fala. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Porque talvez Pedro, pela falha, pelo pecado, ele não se sentisse mais que ele era discípulo de Jesus. Porque ele falhou, ele errou com o mestre.
Mas ele foi claro em dizer, dize aos discípulos e a Pedro. É isso que Deus fala para mim e para você. Existe uma carreira. Você errou, você falhou, levante, eu te perdoo. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele nos perdoa, Ele nos levanta. Você não vai deixar de ser filho, mas nós precisamos querer correr esta carreira, esta caminhada. Então hoje, nós temos 2 caminhos. Nós podemos nos levantar e viver a carreira que nos está proposta, continuando o modelo, seguindo o modelo que é Jesus, me levantando, ou eu posso me vitimizar e achar que não sou mais digno e me sentir incapaz. Então são esses 2 caminhos que eu tenho, mas que nós possamos entender que o amor de Jesus é maior, que o desejo do coração de Deus é que a gente viva essa plena vontade de Deus em nossas vidas. É uma caminhada, é uma carreira. Dia após dia nós estamos num processo. E o Senhor, Ele já nos fez mais que vencedores. Eu quero orar por você agora. Quero que você feche seus olhos. Você que está na sua casa, com a sua família. Gostaria que todos juntos fechassem os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigada por esse momento tão especial. Esse momento que eu creio que o Senhor está destravando. O Senhor está nos mostrando, nos dando entendimento espiritual da Tua vontade. E nós queremos sim, Senhor, seguir essa carreira. Queremos cumprir a Tua vontade. Queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a mantermos a comunhão contigo, a andarmos contigo, a viver os teus sonhos para as nossas vidas. E eu abençoo a vida do meu irmão que está na sua casa, com a sua família, cada um que está assistindo. Que ele possa ser cheio da tua presença, cheio da tua vida, meu Deus. E eu declaro a vida do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Deus. A plenitude da tua vontade na vida deles, ó Deus. Andando em vitória, seguindo uma vida, a vida que o Senhor sonhou para a vida deles, ó Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que você tenha uma semana excelente, abençoada, de comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco. Essa vai ser a 3ª semana que a gente está aprendendo 2 Coríntios 5:17. Vocês estão prontos? Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você lembra o que quer dizer esse versículo? É que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, vocês lembram? Aquela pessoa desobediente, mentirosa ou medrosa. Não, não e não. Agora Deus nos transformou em pessoas obedientes, que falam a verdade sempre e somente a verdade. Nós podemos até errar, mas lá no fundo, agora nós somos perfeitos em Cristo. Que fantástico, não é mesmo? Então vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu sou obediente a Deus e aos meus pais e líderes. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou uma pessoa que só fala a verdade. Oi, galerinha, digam comigo. Eu sou uma pessoa cheia de fé. Oi, gente! Digam agora bem forte. Eu sou o tesouro escolhido por Deus. Uhul, que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Uhul! Hoje vamos aprender o que fazer quando estamos numa situação que nos dá medo ou que é muito difícil para nós. Vocês estão prontos? Sim? Então vamos lá, vamos falar nossa frase de hoje.
eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Mas por que já agradeço se eu ainda não recebi o que eu estou pedindo? Porque a Bíblia fala que quando eu peço algo de Deus em nome de Jesus, no mundo espiritual, Deus já libera para mim o milagre que eu preciso. Então, mesmo que eu não veja ainda a resposta, eu sei que já tenho, porque Deus já me deu no mundo espiritual. Isso. E quando agradeço pelo milagre, mesmo não recebendo ainda, isso mostra que eu creio nele e eu sei que nada é difícil para Deus. Olha só, tem um versículo que fala disso na Bíblia. Repitam comigo, Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Vamos cantar o versículo com Joaquim e a Gizinha. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. E por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. Pelo Teu grande poder. E por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32, 17. Nada difícil demais para Ti. 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 Jeremias 32, 17. Que versículo top! A gente vê o poder de Deus na sua criação e também todas as vezes que Ele cura alguém ou faz um milagre. Vamos ver como Jesus fez um milagre top, quando muita gente estava com fome. Depois que Jesus ensinou, todos estavam com fome. Mande-os ir comprar comida, disse seu discípulo. Mas Jesus queria que as pessoas confiassem em Deus. Por que você não os alimenta? Disse Jesus. Levaria o ano todo para comprar pão para todo mundo, explicou o discípulo. Quanto alimento vocês têm? Perguntou Jesus. Temos um garoto aqui, disse André. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sorriu. Perfeito, diga às pessoas para sentarem na grama. Então o povo se assentou ao redor da montanha. Jesus agradeceu pelo pão e pelo peixe. Então ele os repartiu para os seus discípulos distribuírem. Os discípulos então distribuíram pão e peixe para toda a multidão. Havia 5.000 homens e muitas mulheres e crianças também. Todos comeram com muita fartura. Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou. Dos 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos cheios. As pessoas perceberam que podiam confiar que Deus cuidava delas. Uau! Jesus multiplicou os pães e os peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E isso sem contar as mulheres e as crianças. Talvez com elas deu mais do que 10.000 pessoas. Acho interessante que Jesus queria alimentar todos eles. Sim, Jesus sempre quer nos ajudar. Basta a gente ter fé e começar só a agradecer. O agradecimento mostra a nossa fé em Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Em outro lugar, a Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Jesus disse que tempos difíceis viriam,
Mas ele falou também pra gente ter ânimo, porque ele já venceu o mundo. Uau! Eu quero sempre ter ânimo e confiar e agradecer o Senhor em tudo. Vamos ver como Lumi aprende a confiar em Deus quando vem uma chuva forte e assustadora. Oh. Yeah. Yo. Sou mais rápido que vocês, gotinhas. Ai, doeu. Au. Eu acho que a minha mãe estava certa sobre a chuva. Lumi, tome cuidado. Parece que vem uma tempestade aí. Uma tempestade? Não se assuste, Lumi. Deus fez a tempestade para regar as gramas, árvores. E as flores também. Precisamos da chuva. Mas tempestade não é boa pra mim. Quando as gotinhas me acertam, machucam. Ai, numa tempestade tem muitas gotas. Não consigo me desviar delas. Nossa, isso é um grande problema. Nenhum problema é grande para Deus. Ore e acredite em Deus. Ele cuidará de você e te mostrará o que fazer. Amigos, querem orar com a gente? Deus, eu tô com muito medo de me machucar na tempestade. Por favor, mostre-me o que devo fazer e me proteja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos te ajudar agora. Confie que Deus vai cuidar do resto. Você vai se sentir melhor se ficar pertinho de mim. Vou cobrir você com as minhas pétalas. Oh não! Minha asa está pra fora. Vou me machucar. Lumi, apenas confie. Ele te ama e cuidará de você. Tá bom. Oh, espere. Eu consegui? Sim! Deus nos mostrou como te ajudar. E Ele enviou um vento para soprar aquela tempestade para longe. Uau! Deus cuidou de você com seu grande e forte poder. Deus, nenhum problema é tão difícil para ti. Muito obrigado por me proteger. Que legal! Como o Lumi aprende que nenhum problema é grande demais para Deus. Sim, Deus sempre cuida das pessoas que confiam nele. E se um problema surgir, a gente pede ajuda e já começa a agradecer pela resposta. Isso me lembra de quando eu tive que fazer uma cirurgia, porque os médicos achavam que eu tinha câncer. Mas Deus cuidou de mim e durante a cirurgia descobriram que eu não tive câncer não. Eu nunca vou esquecer aquele momento, no meio da cirurgia, que o médico me mandou uma mensagem dizendo que você não tinha câncer, Amanda. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Já tínhamos orado pela sua cura, então estávamos só agradecendo e descansando em Deus. Claro, as minhas emoções estavam meio... porque eu sou sua mãe, né? Você sabe como é que é. Mas a gente vive pela fé e não pelas emoções, não é verdade? E aí, quando a notícia veio que você não tinha câncer, aí que eu me deixei chorar mesmo, de muita gratidão a Deus pelo milagre que Ele nos deu. Eu amo você demais, minha filha linda. Eu também te amo muito, Amanda. Estou tão grato a Deus que você está bem. Eu também te amo muito, Amanda. Você é a melhor irmãzinha do mundo. Eu também te amo demais, Amanda. Vamos adorar a Deus, porque Ele sempre cuida de nós. Taripau, taripau. Deus me ama, 4, 5, está comigo, 6 e 7, Ele
Ele é o caminho para o céu. 910, pede outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 9, 10, pede outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Que demais! Como Deus nos ama e cuida demais de nós, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu peço a ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço a ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele sempre quer nos ajudar em tudo que precisamos. Feche os seus olhinhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor sempre cuida de nós. E só precisamos pedir ajuda e já agradecer, porque nada é difícil demais pro Senhor. Amém! Amém! Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os pecados e a ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro, nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso que nós distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém!
Amém! Eu quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! E agora você também tem esse grande tesouro, que é o Espírito Santo morando dentro de você. Parabéns! É muito importante você falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, tá bom? E peça para eles sempre orarem com você e sempre ler a Bíblia com você, para que você possa crescer mais e mais em Deus, tá certo? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Aleluia! Uhul! Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para virem te ajudar e responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês, tchauzinho!